Apesar dos homens evitarem um assunto, a impotência sexual atinge cerca de 25 milhões de brasileiros acima dos 18 anos. E é importante saber que o problema tem tratamento que varia de terapia à prótese peniana, passando por remédio oral ou também injeção. E para saber a influência dos hormônios e outros fatores que provocam o aparecimento da disfunção erétil, nós conversamos agora com o urologista Renato Chavasco. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Doutor, o que causa a impotência sexual? É um conjunto de causas, não existe uma causa específica, né? A gente poderia resumir de uma forma simples que as principais causas de impotência, e esse termo o urologista não gosta muito de usar, porque às vezes o paciente acha ele um pouco pejorativo, né? Falar você é impotente, às vezes o paciente fala, poxa vida, isso pode gerar uma consequência até psicológica ruim. Então a gente gosta do termo disfunção erétil, que é um termo que é mais apropriado do ponto de vista urológico. Então as principais causas, diabetes, pressão alta, doenças do colesterol, o tabagismo, vida sedentária e principalmente o fator psicológico são as principais causas, bem resumidamente. Então a faixa etária, que o problema parece... A faixa etária é a partir do momento que essas doenças acabam tendo uma maior incidência, que é na faixa dos 40 a 50 anos de idade. Normalmente, indivíduos com disfunção erétil antes dessa idade é de fundo psicológico, na maioria das vezes. E a partir desta idade, a incidência dessas doenças leva a essa consequência que é a disfunção erétil. Doutor, e tem algum sintoma? Tem como saber que isso está acontecendo? Essa sua pergunta é importante porque, por exemplo, a gente fala para os pacientes, não adianta ir ao urologista, ele prescrever um remedinho para disfunção erétil, você tomar, se a sua diabetes está descontrolada, se a sua pressão não está controlada, se você tem problema de colesterol, ou então uma vida sedentária e por aí em diante. Então, a principal coisa que a gente fala é tratar essas doenças que, por exemplo, diabetes muitas vezes é uma doença silenciosa. Eu já fiz diagnóstico de diabetes no paciente que veio com queixa de disfunção erétil. A gente pede os exames de rotina e veio diabetes alterada. Então, normalmente, o sintoma é o sintoma da prática, né? Ele está percebendo que a vida sexual dele, quando ele tinha 20 anos com agora, está tendo uma diminuição importante. E aí ele procura o urologista para poder fazer esse tratamento. E quais são os tratamentos, doutor? Então, o primeiro tratamento e mais importante é você tratar a doença de base. Compensar a sua diabetes, compensar a sua pressão, tomar, se for o caso, o remédio para o colesterol, ter uma dieta saudável, Sim. Não pode ter uma vida sedentária, obesidade, por exemplo, por aí vai. E, consequentemente, controlando essas doenças, se não houver sucesso na sua ereção, aí sim, muitas vezes, usar uma medicação para poder ajudar quanto a isso. E sem esquecer da parte psicológica, né? Que muitas vezes o paciente precisa de um auxílio psicológico para ajudar todo esse processo. Doutor, e como é que funciona esse tratamento? Porque, assim, isso é uma coisa importante, porque o urologista tem que ter o feeling de quando o paciente passar com ele, a gente tem que perguntar, por exemplo, sobre a vida sexual do paciente. Porque uma vez passou um paciente comigo, ele tinha diabetes, pressão alta, estava com disfunção erétil, só que o casamento já não estava mais a mesma coisa. Filhos grandes, indo para a faculdade, a esposa entrando na menopausa, um pouco depressiva, já não queria mais ter aquela frequência de relação sexual. Então não basta você dar o remédio para esse paciente. Ele tem que muitas vezes eu chamo a parceira para vir junto. Ó, traz a sua esposa aqui na consulta, vamos conversar. E você acaba percebendo que tem muita coisa por trás daquele simples fato de não ter relação sexual. Muita mágoa, depressão. Às vezes o paciente perdeu o emprego. Às vezes o paciente está com dívida. Então é difícil aí ter uma vida sexual ativa e satisfatória com todos esses problemas psicológicos. Sim. E de fato é um tabu mesmo, doutor? Quando a pessoa chega no consultório, ela tem resistência para falar sobre esse assunto? Olha, tem paciente que fala assim, eu tenho disfunção erétil há 10 anos. Eu falo, mas você está vindo só agora? Doutor, eu tive que ter muita coragem para vir aqui hoje. Por quê? Nenhum homem fala numa roda de amigos que tem disfunção erétil. Ele pode falar num cantinho no ouvido do amigo dele, mas você não vai chegar num barzinho e vai falar, hoje eu falhei 5 vezes. Essa semana eu estou falhando direto. Ele não fala isso, então ele tem muita vergonha. E sem falar também que quando ele fala que falha, isso gera uma consequência muito grande do ponto de vista dele até social. Ele não é visto mais como um homem, por exemplo, potente, um homem importante dentro da sociedade. Isso é uma consequência importante. Então, ele chega para o urologista, muitas vezes ele fala, ó, doutor, eu tive que ter muita coragem para estar aqui falando para o senhor, porque eu não tenho coragem de falar isso para ninguém.
Muitas vezes nem para irmão, por exemplo. E normalmente a parceira também incentiva? A parceira é a chave do tratamento. Eu falo isso. A parceira que não ajuda, não colabora, esse paciente não vai ter sucesso, muitas vezes nem com medicação. Por isso que ela tem que estar participando do processo, tem que vir em consulta, ajudar. E muitos pacientes vêm com a esposa. E é a esposa que marcou a consulta. Ele falou, doutor, não tive coragem, ela me estimulou, eu vim aqui marcar a consulta e está junto comigo. Esse paciente, comparando com aquele em que a esposa não ajuda, vai ter muito mais sucesso, muito mais chance de melhora. Com certeza, não é uma questão só de cobrar, né? Tem que ajudar também. E uma coisa importante que o paciente tem que saber é que por trás da disfunção erétil, a disfunção erétil é só uma cortina. Por trás está uma diabetes que pode estar começando, uma pressão alta, um problema de colesterol. Doutor, e o cigarro, ele provoca impotência? Provoca impotência, isso já está provado, isso não é tabu, não estamos falando aqui de boca. O cigarro tem várias substâncias, principalmente a nicotina, que age na artéria peniana, fazendo com que ela acabe se fechando, tendo uma estenose, gerando menos sangue na hora da ereção. Então, parar de fumar é ponto pacífico no tratamento. Então, a combinação cigarro e estresse? Cigarro, estresse, obesidade, vida sedentária, nem precisa muitas vezes ter diabetes, pressão alta. Só isso já é um fator importante. E em relação à prótese peniana, o tratamento é o limite do tratamento? Existe o tratamento de primeira linha, o tratamento de segunda linha e de terceira linha. O de primeira linha são os remédios orais, que foi o grande boom aí na década de 90. O de segunda linha é a aplicação de drogas no próprio pênis, que o próprio paciente aplica para poder ter uma ereção. E a terceira linha é a prótese peniana. Hoje já tem-se uma tendência de sair da droga oral, aquela que não fez efeito, e pular para a prótese peniana. Mas são casos muito bem selecionados. Ele precisa tentar todos os remédios várias vezes, com insucesso, para você poder indicar a prótese peniana. Não é o tratamento nunca de primeira escolha. Esse tratamento oral, ele é demorado? Como é que ele funciona? O tratamento oral, nós temos aí o sildenafil, Vartalafil, Tadalafil, várias drogas. Cada uma tem uma indicação. Para uma droga falar que não funciona, que não tem efeito, ele tem que tentar no mínimo de 4 a 6 vezes. Cada tentativa com cada remédio. Só a partir daí você parte para a prótese. Doutor, e o uso de alguma medicação específica também pode provocar impotência ou não? Pode provocar. Alguns remédios para tratar a pressão alta, que são os diuréticos, e beta-bloqueadores, por exemplo, eles podem atuar levando a disfunção erétil. E alguns remédios também, que os chamados remédios controlados, tratar epilepsia, depressão, também podem causar disfunção erétil. Em relação ao Viagra, ele mudou o patamar da utilização? O Viagra foi a grande revolução do mercado dentro da urologia na década de 90. O paciente antes do Viagra não tinha nada. Tinha só essas drogas para poder aplicar no pênis e se não resolvesse, partia para a prótese. Com o Viagra, isso mudou radicalmente. Então hoje o paciente, na primeira consulta a gente já dá a medicação. Acaba funcionando até no meio médico, a gente chama de teste terapêutico. A gente pede os exames, ele toma a medicação e manda voltar após umas 3, 4 tentativas. Ele volta e fala, doutor, esse remédio foi um sucesso. Doutor, esse remédio não adiantou nada. É que hoje tem Viagra, tem Cialis, tem Levitra, então tem mais opções do que o próprio Viagra. O Viagra acabou ficando mais conhecido, né? É mais conhecido, né? Mas também tem outro lado que é o uso indiscriminado desses remédios. Então, existem alguns medicamentos, tem um medicamento, ele chamado, se eu não me engano, Pramil. Este remédio não tem registro na Anvisa, não tem registro nos órgãos americanos e é vendido ainda pelo esquema aí por fora em algumas farmácias. E é uma bomba relógio. E muitos remédios são importados do Paraguai. E eu falo para o paciente, eu dou a receita para você comprar um remédio, um Viagra, por exemplo. Ele custa em média, aí, se eu não estiver enganado, 20 a 30 reais um comprimido. E você acha um por 5 reais, não compre. Tem camelô em São Paulo que vende esses remédios. Trazem do Paraguai pela fronteira e vende a 5 reais o comprimido, o paciente toma. Está tomando uma bomba relógio. Porque esses remédios, se forem usados com um medicamento à base de nitrato, por exemplo, que é para o coração, o paciente pode morrer durante a relação. Caramba, doutor. Bom, doutor, para a gente encerrar, então faz um apelo para o pessoal que tem problema, procurar um especialista e não se automedicar. A gente costuma falar o seguinte, procure um médico, né? Acima de tudo, não escute o vizinho. Eu tomei o Viagra e para mim foi um sucesso. Eu tomei o Levitra e para mim foi um sucesso. Pode ter sido um sucesso para ele. Você precisa procurar o urologista, fazer todos os seus exames, porque como um paciente de mais de 40 anos, é obrigação do urologista. Pedir o exame de próstata, colesterol, diabetes, a gente pede tudo.
conversa como que é a vida sexual desse paciente, leve a esposa, converse com ela para poder ter sucesso no tratamento. Doutor, obrigado então pelas Obrigado informações vocês. e bom dia. Obrigada, Bom dia doutor. para vocês também.